Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado nos acompanhando. Que Deus esteja abençoando a sua vida, guardando a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, a minha oração. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos ler o versículo 24 do capítulo 20. A palavra de Deus nos diz assim: Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo falando do compromisso do líder, a responsabilidade dele. Paulo vai falando do compromisso do líder com o ministério. Paulo, nós poderíamos dizer que sintetiza o seu ministério em 3 verdades muito sublimes. Lembrando que Paulo está falando aos presbíteros de Éfeso. Esse versículo 24, ele traz palavras tão preciosas e que mostram a verdade, a realidade da vida de Paulo e demonstrado pelo seu testemunho. Paulo vai falar da sua vocação, fala da sua abnegação e fala também da sua paixão. Ao falar da vocação, Paulo diz que recebeu o seu ministério do Senhor Jesus. Paulo não se lançou ao ministério por conta própria. Ele foi chamado, ele foi vocacionado e ele foi separado por esse trabalho. Paulo não se tornou um líder, um missionário, um pastor. Não foi porque ele quis ser. Não foi buscando segurança, não foi procurando emprego, não foi buscando interesses financeiros. Paulo não começou ou não entrou no ministério por motivações erradas. E é claro dizer em alguns textos, alguns relatos bíblicos, que o próprio Senhor Jesus lhe apareceu em glória no caminho de Damasco, o chamou, o separou, o capacitou, o revestiu para que ele pudesse exercer o ministério. E sabe, amados irmãos e amigos que nos acompanham, é o senso de vocação divino, é essa convicção do chamado do Senhor que dá forças para enfrentarmos os momentos difíceis. A nossa jornada como servos de Deus, como pastores, presbíteros, missionários, pessoas que servem ao Senhor, essa convicção ela é muito importante no coração. Por que existem tantos que começam e desistem? Por que existem tantos que abandonam no meio do caminho? Porque lhes faltam esse senso de convicção. Convicção de que é o Senhor quem chamou, certeza de que estão ali porque o Senhor os colocou, que não estão motivados por outras razões, outros interesses. A certeza do chamado divino é que dá direção nos tempos tenebrosos, nos tempos difíceis, porque a jornada não é fácil sempre. Existem momentos extremamente tenebrosos, difíceis, desafiadores, mas aquele que tem a convicção do chamado de Deus, do propósito de Deus, que não estão servindo ao Senhor por interesse financeiro, por uma projeção social, de status, enfim, esses permanecem pela convicção do seu chamado que está nos seus corações. É a convicção de que o Espírito Santo nos constituiu, usando as palavras de Paulo, bispos sobre o rebanho, é que nos dá paz para continuarmos o trabalho, mesmo diante de circunstâncias adversas. Paulo fala da sua abnegação no meio da sua vida como líder, como pregador, como missionário. Paulo não considerava a sua vida, e eu acho isso aqui tão precioso. Paulo diz: eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Antes eu quero cumprir o meu ministério. Paulo não estava
preso nas vantagens auferidas pelo ministério. Paulo não estava ali porque estava tendo lucro, porque estava tudo bem. O coração de Paulo não estava nas vantagens. Ele não atuava no ministério interessado em prata ou ouro, no que ele iria ganhar, nos benefícios. Pelo contrário, você que estuda comigo aqui Atos dos Apóstolos já percebeu como Paulo sofreu, como Paulo passou necessidades, como Paulo em alguns momentos teve que trabalhar para se sustentar. Isso era a jornada de um homem que tinha abnegação. Ele não participava de uma corrida desenfreada por prestígio, por fama. O seu propósito não era ser aplaudido, mas o seu propósito era ganhar almas para Cristo. Ele estava pronto, como eu disse, até a trabalhar com as próprias mãos. Ele estava disposto a ser preso, a sofrer ataques. Mas ele estava pronto a dar a própria vida em prol de cumprir cabalmente o seu ministério, como ele foi levado à morte. Sabe, o prazer, a abnegação de considerar o seu chamado, a sua convicção, mais importante do que a própria vida. Paulo servia a Deus com paixão. É bonito o versículo 24, quando Paulo fala que o prazer dele, a paixão dele era testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A pregação enchia o peito desse apóstolo de entusiasmo. Ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Sabia que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Sabia que a mensagem do Evangelho de Cristo é a única porta aberta para que o homem pudesse ser salvo. Paulo considerava-se um arauto, um embaixador, um evangelista, um pregador, um ministro da reconciliação. Você lê as cartas de Paulo e você percebe isso no tom que ele escrevia. A mente dele era voltada para a pregação, o tempo dedicado à pregação, mesmo quando ele estava preso, Paulo sabia que ele preso, mas a mensagem não estava algemada. Era isso que movia o apóstolo Paulo. E é por isso que ele dizia: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho, da glória, da graça de Deus. Como precisamos de homens assim, não é? Pessoas que servem a Deus por vocação, por abnegação, por paixão. Não estão interessadas nos lucros, no dinheiro, na vida confortável. Que não são pastores de ficar presos no escritório. Que não são pastores apenas de cumprir as suas agendas de pregação, de sermão. Não, mas que se dedicam, que servem por paixão, por compromisso e fazendo isso para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos use para a glória dele. Muito obrigado por me acompanhar. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.